Estou dizendo aqui tá normal. Eu não sei quantos de vocês viram o, o material que eu postei hoje no Instagram, no feed mesmo. Postei nos stories também, mas eu acho que vale a pena trazer aqui para vocês. Na verdade foi um post do Twitter, né? Então eu peguei lá os tweets da thread, né, do fio, e coloquei aqui como 10 imagenzinhas no feed para você entender um pouquinho da linha lá de pensamento. Alguém até para eu desenvolver isso num texto, e eu farei quando conseguir. Mas eu vou... Deixa eu só abrir aqui o Twitter. Às vezes eu não consigo desenvolver no texto, mas pelo menos aqui no bate-papo a gente vai desenvolvendo, né? Aliás, né, orem por mim quanto a isso, né? Esse lance de descansado e produtivo. Eu tenho algumas demandas de escrita, né, atrasadas, e preciso de organização, melhor sabedoria, né, no uso do meu tempo para poder fazer isso acontecer. Estou devendo um review, né, uma resenha de um livro para o reverendo Felipe Fontes. Já tem um tempinho. Se Deus quiser, em breve vai sair. Cadê? Tá aqui. Então, vamos lá. Diz assim: os evangélicos tiveram peso considerável nas últimas eleições. Teremos peso nesse período de coronavírus? Quer dizer, todo mundo sabe que nós tivemos alguma influência, né, sobre as eleições. Talvez menos do que atribuem, mas certamente tivemos alguma. É curioso, né, por falar nisso, como agora, quer dizer, agora antes do coronavírus, né, mas alguns meios de comunicação começaram a, de certa forma, massificar uma espécie de rastreamento da influência evangélica, como se isso fosse altamente perigoso, enfim, e parece-me, né, haver uma espécie de tentativa de mobilizar isso aí, né, ou de pensar em como lidar com isso. Mas o fato é o seguinte: a gente teve alguma influência nas eleições, e a pergunta é: a gente vai ter influência agora nesse ambiente de coronavírus, e qual vai ser a nossa influência? Então, para isso, eu retomo um pouquinho algo que eu tenho, né, uma espécie de visão que eu tenho já pelo segundo ano, quando eu vou lá para Vitória. Então, eu digo assim, pelo segundo ano eu vou a Vitória, do Espírito Santo, para dar aulas no Avalanche Missões Urbanas. E sempre que eu estou lá, encontro um dos lemas que considero mais lindos, né? Lá eu botei a foto, né, numa das paredes, você tem desenhado lá de giz: plantando um jardim em meio ao caos. E de certa forma, esse lema fica martelando na minha cabeça, né? Tô vendo que o pastor Ronaldo Bezerra tá aí. Pastor, só para lhe dizer, tá? Eu vou ter que explicar isso depois numa live. Os caras que me deram um golpe ontem para roubar o meu WhatsApp usaram o seu nome, tá? Então é bom o senhor ficar esperto quanto a isso. Os caras estão usando o seu nome para
dizer que o senhor está convidando alguns pastores e suas esposas para alguns eventos e com isso o senhor está gerando uma senha num cadastro e eles pedem a senha. Enfim, depois a gente usa isso, mas só para você já ficar ciente, né? Ah, ótimo. Obrigado, hein? Tá. Pois bem, então toda vez que eu vou lá em... Ah, que isso. Eu que agradeço por estar já fazendo alguma coisa aí. Toda vez que eu vou lá em Vitória, eu encontro esse mural e está lá, plantando um jardim em meio ao caos. E eu acho muito bonito. Esse lema, para mim, é muito pesado. Assim. Lá, né, no Avalanche Missões, você tem, de fato, gente que vem de um histórico de vida bem... Você tem gente de todos os backgrounds, né? Mas algumas das pessoas com quem eu conversei lá, por exemplo, nessa última escola que eu fui dar lá, Francis Schaeffer, ela tinha um aluno que havia meio que nascido no contexto de uma igreja evangélica, mas que lá pela sua adolescência abandonou o evangelho, abraçou a homossexualidade, viveu como transexual durante 13 anos, drag queen, de fazendo performances, de ter um nome no movimento LGBT, e de repente, na verdade não de repente, né, com alguns sinais e algumas coisas, Deus foi trazendo de volta. E você tem histórias assim, e você vê pessoas reencontrando esperança, reorientação para o seu coração, pessoas desfrutando, né, de algum tipo de novidade de vida. E então esse lema, plantando o jardim em meio ao caos, fala muito, né? Eu acho muito, muito bonito. E aí eu acho que isso isso resume bem o chamado cristão para a gente nesse tempo de coronavírus. Então eu digo, veja os posts no Twitter e em outras redes, veja os noticiários. E embora você consiga identificar alguém dizendo não entre em pânico, o subtexto mais amplo é um convite ao desespero. Alguns fazem isso por interesses políticos, né, tentando inflar a situação para criar algum tipo de desestabilidade no governo, para colocar a culpa no presidente, para isso, para aquilo, tal. Outros realmente estão desesperados, ansiosos, preocupados, e aí ficam postando as suas preocupações e ficam massificando essa e aquele caso. Alguns jornais utilizam isso para vender um pouquinho mais, porque notícias assim assustadoras vendem mais, ou pelo menos atingem mais cliques. Enfim, há diferentes interesses nesse processo, mas o fato é que a mensagem em comum, quer dizer, o subtexto em comum é esse. É o convite ao desespero. É natural o desespero de quem vive para essa vida, de quem se percebe guiado pelo acaso e de quem deposita sua confiança em coisas frágeis e passageiras. Faz sentido que respondam assim. Então, veja só, no meio da sociedade lá fora, faz sentido o pessoal estar em desespero. Porque quem desconsidera a providência, quem vive para essa vida, né? Quem não entende ou não confia em Deus como governador da história, como soberano sobre tudo e sobre todos, tem mais que se desesperar mesmo, está tudo perdido, né? Em algum sentido, em algum nível. O que é que garante qualquer coisa para eles? E veja que o desespero pode se manifestar de duas formas, né? Em histeria e pânico sentimentalista de um lado, ou em cinismo do outro. Então veja que o desespero tem pelo menos duas formas de manifestação.
Uma forma é essa estridente, que a pessoa sai gritando, tweetando e gravando stories, chorando, enfim. Mas também tem uma outra face, que é uma face mais contida. É desespero quando você já não tem mais esperança, mesmo que você não seja estridente. Então, o cínico manifesta o seu desespero se fechando, né? Ele se esconde por meio de piadas, de uma aparente frieza. Ele simplesmente diz, já não serve mais de nada, vamos morrer, e não tem jeito esse país, e é isso, e não vai dar certo, e tá tudo acabado, e tal, e tal, e tal. Ele não precisa estar fazendo barulho. Ele está só anunciando, né, a sua falta de esperança de modos mais velados, com piadas ou zombaria ou alguma coisa assim. O cara não lembrou da citação de Isaías 1, de 1 a 20. Mas no meio disso, o cristão é chamado a plantar um jardim em meio ao caos. Entre histéricos e cínicos, nós somos chamados para viver com esperança. Isso significa não ser contagiado pelo vírus do desânimo e da ansiedade, oferecendo uma alternativa, uma vida sóbria que olha para a eternidade. Então veja, o primeiro movimento tem a ver com guardar o nosso coração. Então é o que eu digo aqui, a esperança pode guardar o nosso coração. Quando nós olhamos para a realidade, do ponto de vista da eternidade, nós podemos blindar, vamos dizer assim, o nosso coração do desespero crescente. Então a gente pode sondar, ou pelo menos lidar com as coisas de um modo mais sábio. Mas a gente não apenas guarda a nossa paz, a gente comunica as razões da nossa esperança. E ao fazer isso, nós podemos semear a paz nas pessoas perto de nós. Aí é a questão, tá? O evangélico, o cristão, ele tem que ter um peso na vida pública, não apenas na eleição de um presidente, mas no contágio, no bom sentido do termo, no contágio, ou pelo menos na manifestação de alguns bastiões de paz, de equilíbrio, de sobriedade, de esperança no meio da cidade. Então, está todo mundo se posicionando em ações de cinismo ou de histeria, o crente se posiciona de um jeito diferente. Ele se posiciona com equilíbrio, com sabedoria, com esperança. E ele comunica as razões da esperança dele, para que ao comunicar essas coisas possam ajudar outras pessoas a perceber essa esperança. Lembra de Jesus em Mateus 5? Você não coloca uma lamparina debaixo da cama, ela tem que iluminar. Você não esconde uma cidade edificada sobre um monte. Então, no meio da crise, no meio da histeria e do cinismo, eu e você somos chamados para fazer diferença, anunciar nossa esperança, anunciar a palavra de Deus, manifestar como a gente consegue olhar para as coisas sem ser dominados pelo pânico, pelo desespero. Nós podemos ajudar as pessoas perto de nós a ter uma perspectiva um pouco mais ampla. E aí eu digo, não se trata de fechar os olhos para a realidade. Por quê? A questão não é negar o risco do coronavírus. Tá? Não é isso. Não é dizer, não é nada, não é isso. Andar com esperança não é negar aspectos da realidade. Mas em vez de fechar os olhos para a realidade, é o exato oposto. É observar a realidade como ela é, considerando a dimensão espiritual ignorada pela sociedade moldada nos termos do humanismo secular. Então, o que é isso? A sociedade do humanismo secular,
só consegue ver a si mesma, só consegue ver a dimensão natural, e por causa disso entra em crise. Eu e você enxergamos a realidade que é completa, que tem uma dimensão material e que tem uma dimensão imaterial, ou que tem uma dimensão natural e uma dimensão sobrenatural. Nós enxergamos essas coisas conjuntas, sem fragmentação. Tá? O homem secularizado só enxerga metade, uma parte da realidade. Eu e você temos o todo para enxergar porque a palavra de Deus nos dá. Então, enquanto a gente enxerga essas coisas, a gente pode dizer: o coronavírus é perigoso, mas o mundo não está fora de controle. O coronavírus deve nos fazer tomar precauções, mas nós não precisamos ser dominados pelo desespero. O mundo não está seguindo ladeira abaixo, o mundo não está caminhando para o apocalipse nesse sentido. Nós temos uma percepção da realidade que os outros não têm, e nós devemos comunicar essas percepções para que outras pessoas possam encontrar esperança, graça e até mesmo possam considerar a mensagem do Evangelho por meio dessas comunicações e passar a enxergar o mundo com a visão mais completa. O homem do nosso tempo olha para si e entra em crise. O cristão olha para Deus e percebe que nada está fora de controle. E aí eu termino com o convite, né? Vamos plantar um jardim? E lembro do Salmo 46, versículos 1 e 2. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. O Salmo 46 todo é muito bom. Foi o texto que eu preguei domingo pela manhã. E em breve vai estar à disposição no site da igreja. E eu vou colocar no BJCast também. Eu fiz aplicações dele exatamente para esse momento de coronavírus e coisas assim. Então, pessoal, ok, nós tivemos uma influência política. Mas será que a gente consegue influenciar agora a sociedade instilando um pouco mais de sobriedade, paz, esperança, enquanto nós vivemos com equilíbrio no meio da sociedade e enquanto nós comunicamos a nossa esperança? A nossa presença nas redes sociais é uma presença que comunica a esperança para as pessoas. As nossas conversas com os nossos amigos e com as pessoas, nos grupos de WhatsApp, por exemplo, é uma conversa que instila esperança nas pessoas. Nós comunicamos o Evangelho do nosso Senhor, nós ajudamos as pessoas ansiosas a encontrarem algum tipo de descanso ao conhecerem o Senhor Jesus. Esse é um tempo de fazer missão. Essa é uma oportunidade para nós servirmos a Deus, apontando para a eternidade. Isso é diferente de se aproveitar e manipular as pessoas na base da agitação emocional, tá? Uma coisa é você dizer: o mundo vai acabar, tá tudo perdido, você vai morrer amanhã, então é melhor você se arrepender logo. Isso é manipulação, tá? Isso está errado. Uma outra coisa é dizer: engraçado, né? Engraçado como nós somos pó, como coisas assim demonstram, como nós entramos em crise, como cidades e economias grandes revelam quão pequenas são. Mas sabe, a gente pode viver no meio disso tudo sem entrar em crise, se a gente conhecer o Deus que tem todo o governo e que tem todo o poder. Esse Deus é tão poderoso, Ele controla todas as coisas. E Ele controla todas as coisas de uma forma tal que mesmo se a gente tiver de enfrentar a morte, a gente não precisa ceder ao desespero. Porque todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Já pensou falar algumas dessas coisas? Anunciar para as pessoas que elas podem encontrar descanso real, esperança real, conforto real
no conhecimento e no relacionamento com Deus, isso é diferente de tentar manipulá-las emocionalmente. Isso é tentar ajudá-las a enxergar a realidade do modo mais completo e mais verdadeiro. Esse é um tempo para a gente fazer missão. Encare a sua participação nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, como um chamado para plantar um jardim no meio do caos. Você é chamado para semear esperança e graça. Então faça isso, compartilhe versículos bíblicos, responda às pessoas anunciando a graça do Senhor. Não seja um agente do desespero. Você até pode comunicar notícias e coisas assim, mas não seja um agente do desespero, seja um agente da esperança, para que você aponte para as pessoas aquilo que está mantendo você seguro, você em paz nesses dias, o Evangelho do nosso Senhor. E quem sabe no meio disso tudo Deus vai reunir seus eleitos, né? Por meio de um tweet seu, de uma mensagem sua no WhatsApp, por meio de um post seu no Instagram. Quem sabe Deus vai fazer algumas coisas muito belas. Plante um jardim no meio do caos. Você é um soldado do Senhor, você é um servo do Senhor, você é chamado pelo Senhor para brilhar a luz do Evangelho nesses dias e nessas situações. Porque o nosso Deus, o nosso castelo, a nossa fortaleza, o nosso refúgio, está segurando a nossa onda, e a gente pode ajudar mais pessoas e chamar mais pessoas para vir se refugiar no nosso castelo forte, né? Aliás, o Salmo 46 é o salmo que inspirou Lutero a compor Castelo Forte. Era o salmo preferido dele. Tá bom? Essa live foi meio espontânea. Na verdade, eu entrei aqui para lembrar vocês do curso do Combo Francis Schaeffer que tá rolando, né? Mas tem tudo a ver, né? Com missão, com esperança, no meio do cara que está vivendo abaixo da linha do desespero, como o Schaeffer falava. E, aliás, sobre isso, né? Viver abaixo da linha do desespero, tem uma aula lá no curso Temas do Francis Schaeffer, que pode ser muito útil para você entender melhor essas coisas e comunicar a esse homem que está vivendo em desespero, não só no período de coronavírus, tá? Fora do período de coronavírus, o homem está vivendo em desespero também. Só que não é aquele desespero histérico, mas é desespero também. Enfim, se você quer conhecer mais, ainda estão disponíveis os vídeos da semana Francis Schaeffer em alemporto.com.br. Vão sair do ar amanhã, então você só tem até amanhã para olhar isso tudo. E o curso está sendo vendido com preço promocional, vários bônus, tudo está no link da minha bio, tá? alemporto.com.br/curso Schaeffer. Essa live vai ficar salva, a Glecilane pediu aqui, vou deixar a live salva. Talvez eu até coloque no IGTV. Acho que pode ser legal, né? Obrigado por terem acompanhado. Que Deus abençoe vocês. E vamos juntos plantando um jardim em meio ao caos. Tchau, tchau.